Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Retomando então a releitura da obra Crônicas de Além Túmulo, vamos agora ao capítulo 10, falando a Piratininga. Tive ensejo de afirmar aí no mundo que, se algum dia conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense, e o Senhor decidisse mergulhar meu espírito no letes da carne, eu desejaria ser paulista ou baiano. São Paulo e Bahia foram os dois braços fortes que me ampararam na provação. Minha dívida para com ambos é sagrada e irresgatável. Era do seio afetuoso da Bahia, terra-mãe do Brasil, que me chegavam os brados de incitamento para a luta, e dos celeiros fartos e generosos de São Paulo vinha a maior parte do meu pão. Em seu território vivem os meus melhores amigos, e do santuário do seu afeto subiram para Deus, em favor do escritor humilde e enfermo, as preces mais comovedoras e mais sinceras, as quais não lhe iluminaram apenas as estradas pedregosas da vida, mas constituíram igualmente uma lâmpada suave no seu caminho da morte. Ignoro quando o Senhor resolverá o retorno do meu espírito aos tormentos da terra, mas quero, antes de meditar nos calabouços da carne, falar do reconhecimento do meu coração. Todas as coisas do Brasil falam particularmente à nossa alma. Piratininga é, porém, o poema de ouro e de aço das energias do seu povo. Sua história dentro da história da pátria é uma afirmação gloriosa de heroísmo sagrado. O mesmo espírito de liberdade e de autonomia que, nos primórdios de sua organização, lhe motivou o desejo de aureolar a fronte de Amador Bueno com uma coroa de rei, emancipando-se sua condição subalterna, trabalha hoje como trabalhou no passado para eternizar com o braço realizador a epopeia da sua grandeza. Entre as energias moças da terra há um delírio contagioso de ação e de trabalho. O esforço carinhoso do homem une-se à exuberância da seiva de São Paulo, desfralda das linhas vanguardeiras o lábaro do seu progresso e das suas conquistas. Do contorno de suas cidades modernas eleva-se para o céu a oração do labor que Deus escuta, premiando-lhe a operosidade com as alegrias da fartura. E dizem que Anchieta, ainda hoje em companhia daqueles que lançaram a primeira pedra na base do glorioso edifício piratiningano, passeia entre as bênçãos dos seus cafezais e das suas estradas, enviando sagrada exortação aos que pelejam. Ele, que soube aliar no mundo a energia do homem às virtudes do apóstolo, vê, no espaço infinito, a sublimidade da sua obra, e quando se aproxima das praias antigamente desertas e dos lugares onde as florestas desapareceram sob os milagres do progresso, as jurites morenas da terra fremem as asas de arminho, tecendo um palho inesperado para cobrir a fronte do homem prodigioso que lhes levou a palavra do Evangelho. Abençoa-nos das alturas, os indígenas redimidos pela sua fraterna solicitude. E, sob a proteção afetuosa das aves, Anchieta sorri, contemplando a sua Piratininga, que trabalha e floresce. Sempre me referi às coisas de São Paulo com o carinhoso enternecimento da minha admiração. E agora, longe das perturbações a que nos submete a carne, infligindo-nos as mais amargosas das escravidões, posso apreciar melhormente as suas afirmações de grandeza. Tenho a visão nítida dos seus valores feitos, da enérgica projeção dos ideais da sua gente intrépida, cuja atividade
se desdobra no ambiente da confraternização de todas as raças, fundindo-se no seu seio os mais enobrecedores sentimentos da fraternidade humana. São Paulo de hoje é a bússola dos que hão de estudar amanhã a tecnologia brasileira. Ao lado dos seus numerosos institutos de civilização e cultura, Piratininga terá a sua Sociedade de Estudos Psíquicos como realidade nova do ideal espiritualista, que, arregimentado às suas fileiras dos estudiosos, se prepara a fim de constituir a luz da humanidade futura. Abre-se, desse modo, no cenário da sua evolução, mais um centro de beneméritos cuja ação não estará circunscrita à pesquisa científica, mas também ao levantamento do nível moral da sociedade, intensificando os elos da fraternidade cristã. Porque os verdadeiros estudiosos sabem que, se a ciência contemporânea não está falida, não pode, nas suas condições do momento, oferecer ao homem a chave das felicidades imortais. A humanidade está faminta desse amor que só Deus pode outorgar. Um frio terrível de desespero e desgraça sopra entre os homens que se esqueceram da meditação e da prece, e a ciência é a figura do Édipo eletrizado sob os fatalismos inelutáveis do destino. O erro dos que investigam é buscar a sabedoria sem preparar o coração, invertendo as determinações imperiosas da vida. Piratininga está, pois, preparando o coração de seus filhos, e das suas arcas ricas e generosas se derramará muito pão espiritual para os celeiros empobrecidos. Dos empórios da sua grandeza saíram no passado as bandeiras civilizadoras, rasgando o coração das selvas compactas, e na atualidade novas bandeiras sairão, rompendo o cipoal da descrença em que os homens se emaranham para dizer a palavra da verdade e do amor. As suas armas de agora serão os ensinos do Evangelho, e o seu objetivo a descoberta do filão do ouro espiritual. Um júbilo inexprimível entorna-se do meu coração, dirigindo aos paulistas a minha palavra inexpressiva da tribuna da morte. E tomado de orgulhosa alegria, posso hoje exclamar: eu te agradeço, ó Senhor, tão preciosos favores, porque, graças à tua bondade, pude hoje falar com São Paulo, no momento em que se entregava com valoroso desassombro à obra da imortalidade, que é a obra do Evangelho. Findo então, meus irmãos, mais este capítulo 10, falando a Piratininga, onde eu acho que não carece de maiores observações, mas Humberto de Campos nos narra a admiração que tem por Bahia e São Paulo, principalmente por São Paulo, e sobretudo a Piratininga, tecendo naquela época até alguns comentários em relação ao futuro daquela região de São Paulo, onde, profetizando ali até Humberto de Campos, muitos prodígios e muitos feitos espirituais estariam para acontecer. Então é isso, meus irmãos. Obrigado a todos que chegaram até este momento aqui do vídeo. Deixem aquele joinha e até o próximo capítulo da obra Crônicas de Além Túmulo. Jesus esteja conosco e Deus nos abençoe. Até a próxima.